Olha só quem está aqui na minha frente, Amanda Ferber, seja muito bem-vinda ao nosso ADcast. É um prazer enorme recebê-la aqui. Você é uma das maiores influenciadoras do mundo, no mundo da arquitetura. É um prazer enorme estar aqui presente contigo. Eu que agradeço o convite, super honrada em participar dessa nova iniciativa de vocês, então muito legal mesmo. Bacana. E eu estava vendo aqui a tua biografia, você é muito jovem, né? E você teve várias passagens no estúdio MK27, do Márcio Kogan, trabalhou também no Arcdaily. Você foi também, embaixadora de várias marcas nacionais e internacionais também, não é? Né? É um prazer enorme estar aqui contigo, eu acho que você vai contribuir bastante aqui com o nosso bate-papo. Legal. E eu queria já começar fazendo uma pergunta aqui para você, como é que começou o Architecture Hunter? Então, isso é uma coisa muito legal, porque eu sempre gosto de usar essa palavra, acho que é a palavra que talvez defina quase todas as coisas da minha vida, que é o despretensioso. Então, o Architecture Hunter também foi despretensioso. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de arquitetura em 2013 e estava muito empolgada com esse mundo, assim. E para a faculdade a gente sempre tem que trazer muitas referências de projetos, como estudos de caso, para a gente poder fazer os nossos projetos. E eu fui começando a salvar fotos de arquitetura no meu celular, numa pastinha, a pastinha de arquitetura. E aí no final desse primeiro semestre, era 3 de junho de 2013, eu me dei conta que tinham projetos muito fantásticos e eu fico muito empolgada com as coisas. E eu falei, nossa, o mundo precisa ver isso. E aí, o Instagram naquela época era uma rede social nova. O Facebook ainda era muito ativo, as pessoas super usavam o Facebook e o Instagram era novo. Você estudava fora do país? Não, sempre acham isso, eu acho engraçado, eu acho que porque o Architecture é super internacional e as coisas são em inglês, sim, às vezes as pessoas acham, mas na verdade não. Eu, minha vida inteira, nunca morei fora, assim, só intercâmbios de poucos meses, assim, mas eu sempre morei aqui. Então eu fazia arquitetura no Mackenzie, aqui em São Paulo. E aí resolvi fazer esse Instagram. E esse Instagram você resolveu fazer ele em inglês? Sim. Foi proposital, é isso? Eu adoraria falar que sim, que foi uma estratégia desde o início, mas na verdade não. Não foi uma estratégia? Também foi despretensioso. No início? Não. Manter inglês, sim. Mas na verdade era porque os projetos eram do mundo inteiro, de arquitetos do mundo inteiro. Então, vou escrever numa língua universal que todos possam entender o que eu estou falando sobre eles, que eu estou falando bem. Então, eu comecei a escrever em inglês. E aí, o Architecture Hunter foi uma das primeiras páginas de curadoria no Instagram de arquitetura. Porque as pessoas naquela época usavam o Instagram para perfil pessoal, tipo, não era como hoje, que é uma ferramenta profissional, tipo, marcas, empresas, todo mundo tem o Instagram como uma página profissional. Então foi, assim, eu, entre aspas, não sabia o que eu estava fazendo, assim, sabe? Não foi planejado, era um hobby, assim. Era um hobby, você gostava disso. Exato. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ninguém fez para você ainda. Você tem como seguidor o Mark Zuckerberg. Sim. E eu estava analisando também o Instagram dele e eu vi que ele segue 600 pessoas no mundo inteiro. Ou seja, você é uma das poucas. Isso te ajudou a impulsionar o teu Instagram? Olha, isso é uma coisa engraçada, porque eu descobri muito tempo depois que ele seguia. Porque... você não sabia? Não, eu não sabia. A gente não seguia, porque assim, com o Architecture Hunter, eu sempre segui coisas de arquitetura. Nunca me passou pela cabeça que o Mark Zuckerberg, criador do Facebook, dono da Meta, poderia estar seguindo o Architecture Hunter. E aí uma vez, foi em 2019, eu acho, numa Design Weekend de São Paulo, tava num evento, e aí chegou um menino e falou assim, eu sei quem é você não é aquela menina que o Mark Zuckerberg segue? Eu falei, não. Ele é assim. Eu falei, não, eu comecei a achar que ele tava zoando até. Aí ele, não, vai lá ver. Aí eu fui ver e tava lá pra, seguir de volta, porque eu não seguia ele com o Architecture Hunter. E aí eu fiquei assim, em choque, foi assim que eu descobri. Eu não sei há quanto tempo ele seguia já.
Mas ele nunca fez nenhum comentário, ele só segue. Então, aí, quando eu descobri que ele seguia, eu falei, ok, preciso fazer esse contato. Sim. Aí eu mandei uma mensagem, tipo, a mensagem, o direct, lá no DM pra ele. Uhum. Depois de uma hora que o choque passou, né? Eu mandei pra ele agradecendo por ele seguir. Que, tipo, ter o follow dele era uma validação muito importante pra gente. Ele como criador da meta e tudo mais. E aí ele respondeu. Aí ele falou que ele... E na época até, nessa época que eu descobri, acho que ele seguiu umas 300 pessoas. Tipo, então eu fiquei ainda mais em choque, assim. Sim. E aí ele respondeu, ele falou que gostava muito de acompanhar o trabalho do Architecture Hunter e o trabalho que a gente tinha feito com curadoria, que a arquitetura era algo de muito interesse dele. Aí essa foi uma interação. Aí depois, quando a meta fez 10 anos, o Instagram fez 10 anos, eu mandei parabéns também, tá? Então assim, teve já umas 3 ou 4. Então, tá na hora de mandar alguma coisa de novo, talvez, porque faz tempo que eu não mando nada assim, mas vira e mexe, e às vezes, e quando ele dá like, porque, claro, com mais de 3 milhões de seguidores, a gente tira as notificações de likes, porque senão o celular não para, né? Uhum. Mas a gente tem as notificações de quem a gente segue. Quando alguém que a gente segue interage com a gente recebe essa notificação. Então, às vezes eu vejo os likes dele lá aparecendo, tipo, a Azul que curtiu sua foto, alguma coisa assim. Então, é um pouco isso, assim. Tá, e quais foram as estratégias que você adotou para poder construir uma comunidade tão engajada? Porque eu vi que o teu Instagram não é só simplesmente uma postagem, né? Uhum. Eles comentam, eles compartilham, né? Sim. Como é que você consegue fazer isso? Eu acho que assim, existem... Acho que é de interesse de muita gente, desculpa, Amanda, fazer essa pergunta. Eu acho que assim, eu acho que houveram vários momentos, afinal, Architecture Hunter é desde 2013, então já tem... Esse ano a gente faz 12 anos, né? Então assim, acho que tiveram muitas estratégias em momentos diferentes, assim, da nossa história, e elas foram, acho que talvez ficando cada vez menos despretensiosas, porque no início era muito orgânico, era o que eu sentia ali, que fazia sentido, sem ter muito conhecimento, talvez, acho que no início foi muito também experimental, sabe? Muito genuíno também, e depois que isso começou a se tornar algo além, hoje não sou só eu, hoje o Architecture Hunter é um time, eu tenho sócios, a gente está com uma equipe de 18 pessoas, foi se transformando numa empresa mesmo, então hoje a gente tem estratégias e tudo mais. Então acho que tem 2 momentos principais, assim. O primeiro momento em que tudo foi muito orgânico, né, nessa construção desse engajamento com a audiência, e acho que hoje com muito mais estratégia realmente de uma equipe inteira, né. Então lá atrás, acho que algo que era muito legal, assim, era sempre nos posts, tipo, ter alguma pergunta de início sobre o que as pessoas achavam de alguma coisa específica daquele projeto e tudo mais, trazer comentários, comentar algum ponto específico sobre aquilo. Uma coisa que foi muito importante lá atrás foi a criação da hashtag do Architecture Hunter, que era o meu principal meio de caçar os projetos pelo mundo. Então a gente comunicava em todos os posts que se você quer ser publicado no Architecture Hunter, use a hashtag Architecture Hunter e nos marque por uma chance de ser caçado, né? E assim, acho que... Então isso te ajudava na curadoria. E as pessoas... Próximas... Exato, para as próximas publicações. E acho que também criava realmente esse senso de comunidade, porque as pessoas... acho que gerava um pouco de vontade das pessoas serem publicadas. Então o Architecture Hunter passou a ser muito desejo de publicação, assim, sabe? Então isso era muito legal. Tanto que hoje acho que já tem mais de 4 milhões de publicações de pessoas ao redor do mundo usando a hashtag do Architecture Hunter com a intenção de que o sonho de que a gente publique. Você pode repetir quantas pessoas? Acho que 4 milhões de publicações não nossas, que pessoas pelo mundo utilizaram com a nossa hashtag. Atualmente você tem mais de 3 milhões de seguidores. Quase 3,2 milhões. Uau. E hoje acho que a estratégia hoje mudou, com pessoas, com time e tudo mais. Uhum. Por exemplo, acho que uma das coisas mais legais, assim, nesse senso de comunidade nosso, é o prêmio do Architecture Hunter, o Architecture Hunter Awards, que é um prêmio internacional que a gente criou no ano passado. E acho que essa é uma das coisas mais legais, assim, porque além da nossa curadoria, é uma forma de honrar
tipo, honrar projetos que são diferenciados, assim, sabe? Então, acho que hoje, talvez, em termos de estratégia dessa comunidade, assim, de criar esse respeito, acho que existem vários momentos ao longo desses 12 anos, sabe? Muito bom. E como que você inspira e, não sei se eu posso dizer, se você educa seus seguidores com tendências inovadoras em arquitetura? Amei essa pergunta, achei ela muito propícia, porque, na verdade, assim, a gente tem 3 pilares no Architecture Hunter. Indo para o quarto, agora. Mas sempre tivemos inspirar, informar e entreter. Porque hoje, além do Instagram, a gente tem o nosso canal, que são com os nossos vídeos de arquitetura, onde a gente entrevista os arquitetos a visitar os projetos Brasil e fora do Brasil. Então a gente usa muito o entretenimento como uma ferramenta de informação. Os nossos posts também, que além da curadoria, além de trazer projetos, a gente também usa muito o design gráfico para poder informar as pessoas. Então assim, algum projeto que tem alguma coisa diferente, alguma questão que, não sei, algum ponto de sustentabilidade ou uma estrutura, alguma coisa que vale a pena se aprofundar, que às vezes na legenda ali do post não é suficiente para falar sobre aquilo, a gente traz muito esse conteúdo informativo através do design gráfico nas nossas publicações no Instagram, para trazer de uma forma bem mastigada, assim, sabe? Bem leve de se entender. E eu gostei que você falou de educação, porque educação sempre foi um pilar que a gente sempre construiu de muita responsabilidade, que a gente sempre quis entrar, mas a gente também sempre enxergou que isso é um outro nível e que talvez a gente precisasse esperar chegar, tipo, conquistar um espaço para poder se aprofundar num pilar de tanta seriedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre sentiu que, por a gente conseguir conversar com um número tão grande de pessoas, e não só um número grande, mas os principais formadores de opinião no mundo da arquitetura, as pessoas que mais estão à frente do desenvolvimento, eles serem parte da nossa audiência, ter um relacionamento, né, Brasil afora, era mais do que querer, era uma obrigação nossa, tipo, ceder esse espaço por podermos conversar com tanta gente, entrar cada vez mais nesse pilar da educação. Então, esse ano, em fevereiro, a gente lançou, por exemplo, os nossos webinars gratuitos. E foi muito legal. Tipo, a gente teve participação dos sócios do BR Kingos, a gente já está conversando também de trazer sócios da Zaha Hadid, do Snowheta. Então a gente está trazendo... Só gente de peso. Só gente de peso, assim, para trazer um pouco mais desse conteúdo educativo, sabe? Então, os webinars, eles, cada mês tem um tema, e aí a gente faz essa curadoria de quem são os especialistas desse tema, mundo afora, para dar esse espaço para eles poderem compartilhar alguma apresentação, alguma coisa sobre aquilo, né? De uma forma um pouco mais educativa mesmo. Então, pra gente, talvez é uma das coisas que a gente mais queria fazer, assim, e tem sido um resultado muito legal, porque é online, é gratuito, então atinge do mundo inteiro. Gente do mundo inteiro tem participado, escrito pra gente. Acho que compartilhar o conhecimento, isso é muito bom. E passar isso para as pessoas. Hoje você é mais empreendedora do que arquiteta ou é mais arquiteta do que empreendedora? Eu acho que eu sou uma empreendedora arquitetônica, talvez. Mas você mexe com arquitetura hoje? Não. Hoje eu não atuo tradicionalmente, né, fazendo projetos. Eu me formei, mas desde muito cedo, na verdade, acabei indo mais para esse lado da comunicação, o divulgar da arquitetura. E a tua fonte inspiradora para fazer as postagens? Eu sei que você já falou de que o pessoal coloca um hashtag e tal, mas hoje é você que faz as postagens, correto? Apesar de você ter um time. Sim, então. Qual que é a fonte inspiradora? Que as pessoas têm essa curiosidade, né? Então, isso é legal, porque a hashtag foi algo que a gente criou lá atrás e permanece, mas foi evoluindo também até a gente foi criando formatos e canais de comunicação cada vez mais próximos com a comunidade para a gente justamente poder publicar esses projetos e receber isso de uma forma mais fluida, né? Então, hoje, por exemplo, existe uma ferramenta no nosso site que os arquitetos, fotógrafos, render makers, designers mandam através dessa ferramenta o trabalho deles. E aí a gente faz essa curadoria. Hoje não sou mais eu, o time editorial tem outras pessoas. Então, meu braço direito no time editorial é a Rafaela Galafassi, que
é formada em arquitetura também. E a gente faz, então, primeiro esse pré-filtro, assim, primeiro a Rafaela que faz o pré-filtro dos projetos que a gente recebe, e depois a gente senta juntas para olhar com mais profundidade de realmente o que Isso é importa compartilhado ou você é a pessoa que dá a última assim, palavra, para dizer assim? assim. Desculpa, pessoal, aí da equipe da Amanda. Assim, como no meu papel também, né, além de CEO, então ter esse lado no Architecture Center mais também empresarial, mas eu também tenho o papel de editora-chefe, então de dar esse guia. Mas a gente é muito colaborativo no Architecture Hunter, então... E essa é uma questão, assim, acho que a gente tem uma cultura muito forte no Architecture Hunter e as pessoas são muito alinhadas, então dificilmente precisa ter esse, tipo, barrar, porque geralmente as sugestões, as coisas que chegam já são muito alinhadas, sabe? Então, muitas das publicações que são só a curadoria do projeto, ainda sou eu que faço. E às vezes as pessoas ficam surpresas quando eu conto isso, porque imaginam que eu não consiga inserir isso na minha agenda. Você vê os comentários também. Sim, super. Mas é que é isso, assim, sempre foi meu hobby. Eu gosto de fazer isso. Então, na verdade, eu ia ficar triste de tirarem as publicações do meu dia a dia, assim, também. Então, hoje é um trabalho muito, tipo, 50-50, assim. Então, você tem muitas paixão meninas, pelo que faz hoje. E assim, essa questão, até as publicações que saem, às vezes, no Architecture Hunter, das que eu faço, que vem da minha curadoria sozinha, eu faço no meu tempo livre, porque pra mim também é meu hobby, sabe? Sim, e eu vi aqui a tua missão aqui. Uhum. A missão é encontrar o que o mundo precisa ver. Uhum. Muito legal. E o que você traz assim de atributo para poder ter credibilidade no mercado hoje? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu acho que isso é um ponto delicado e é uma linha tênue de muitas mídias, de arquitetura como um todo, assim, mídias num total, assim, nem só de arquitetura. É a dúvida, ele é o ponto que pode ser fraco de qualquer mídia, porque as mídias precisam ter os seus conteúdos editoriais, mas elas também precisam se manter de pé como um negócio. Então, elas precisam ter os conteúdos patrocinados, coisas, né, arranjar uma forma ali de monetização sem perder a credibilidade, né? Então, tem muitos pontos. Então, uma das coisas pra gente é que o arquiteto, o designer de interiores, ele não paga pela divulgação do Architecture Hunter. Às vezes chega um e-mail, tipo, a gente quer entender, eu sou um arquiteto, eu sou de tal lugar, eu quero publicar meu projeto, eu quero entender quanto custa para eu publicar meu projeto aí. E a gente fala, não. Não é uma página comercial. Não, exatamente. Ou as nossas parcerias comerciais, a forma que a gente se monetiza, são as parcerias com as marcas dos projetos que entram na nossa curadoria orgânica. É claro que, assim, às vezes a gente já tem a parceria com aquela marca e que é tão fluida, é tão orgânica aquela curadoria que elas sugerem, elas às vezes trazem, olha, tem esse projeto desse arquiteto, tem desse designer, então isso também acontece, mas o arquiteto, o designer, ele não paga para se divulgar, se autopromover no Architecture Hunter. Tudo que a gente faz ali é por convite, e se está ali é porque foi aprovado pela curadoria orgânica. E a gente barra muita coisa comercial que chega também para a gente, justamente para manter essa credibilidade. E você conseguiria dar um exemplo de um conteúdo específico que acabou impactando positivamente dentro da comunidade de arquitetos e designers? Você poderia me passar aí um case? Olha, tem algumas coisas super legais, assim, mas deixa eu pensar num exemplo. Olha, teve uma coisa recente que pra gente foi um feedback muito interessante. Teve duas coisas, assim, com os webinars, por exemplo. Os webinars foi uma iniciativa nossa que a gente não fazia ideia, tipo, se ia dar certo ou não, se as pessoas iam se inscrever ou não, se tinha essa demanda, assim, né? E quando a gente lançou em fevereiro, foi uma semana inteira de webinars, todos os dias. A gente teve um tema por dia, a gente chamou gente do mundo inteiro para falar sobre aquele tema, né? E no final dessa semana, foi muito legal, porque um menino de, sei lá, 16, 17 anos, que não é arquiteto ainda, dos Estados Unidos, ele falou, ele escreveu pra gente, olha, eu sou um estudante da high school, não sei o que, das quantas, não lembro agora exatamente o nome da escola,
E eu almejo um dia ser arquiteto, e todas as oportunidades que eu tenho de poder estar relacionado com algum conteúdo de arquitetura, eu abraço essa oportunidade, porque para mim isso é muito importante. Vocês não sabem quão importante para mim foi essa semana de poder ouvir esses nomes que eu admiro tanto, e que me inspiram a ser arquiteto um dia. Então, assim, para mim isso foi... Assim, eu fiquei muito emocionada quando eu li isso, porque, na verdade, a nossa audiência, a maior parte da nossa audiência é de, tipo, 35 a 45 anos. Então, assim, às vezes a gente até esquece que, mesmo que seja uma porcentagem menor, a gente tem gente de todas as idades. E até uma pessoa que ainda nem é arquiteta, um adolescente querendo ser arquiteto, e que isso, de alguma forma, contribuiu. Então, isso, de um lado, foi pra gente muito legal. E, do outro, tem um escritório que a gente ama. E que a gente queria muito tê-los, e a gente estava assim, não, vamos fazer mais webinars, porque a gente ainda não tinha contato direto com esse escritório internacional. E a gente falou, vamos fazer mais webinars, tipo, para poder chegar para eles e fazer um convite depois que a gente já teve um case, tipo, muitos cases legais, né? E aí foi muito engraçado, porque no final, depois da segunda sessão de webinars que a gente teve, alguém do escritório deles escreveram falando, a gente queria muito participar dos webinars de vocês, a gente se põe à disposição, a gente ficou, nossa, tipo, eles estão pedindo para participar, e a gente estava aqui se segurando, tipo, querendo conquistar mais espaço para se sentir seguros de convidá-los, sabe? A estratégia está dando mais certo. Mais certo do que a gente imaginava. Assim. E a minha próxima pergunta seria exatamente isso, né? Então, vocês fazem essa análise, né? Essas métricas, vocês acabam analisando para poder impulsionar as suas redes? Sim, sim. A gente tem hoje o Caleb, que é o responsável justamente por essa análise de dados dentro do Architecture Hunter. Então, ele mensalmente, tipo, toda sexta-feira, a gente tem a reunião dos Hunters. Então, a gente une todos os times, audiovisual, editorial, comercial, para poder pôr todo mundo nas mesmas páginas, do que está rolando, updates e tudo mais. Só que aí, uma vez por mês, a gente tem também a reunião de dados, após essa reunião de time, para a gente entender como tá o crescimento e se a gente está seguindo as metas que a gente colocou no começo do ano. Então, o meu sócio, Matheus, ele sempre, junto com o time de dados, ele no final do ano coloca as metas de crescimento de cada uma das plataformas para o ano seguinte. E assim, metas mensais, olha, para a gente atingir isso no ano que vem, a gente precisa então mais ou menos ter isso a cada mês. E aí todo mês o Caleb vai trazendo essa apresentação, esse report de se a gente tá na meta, a gente tá acima da meta, tá longe, pra gente ir entendendo e falar, ok, se tá abaixo, o que será de ideias que a gente pode trazer pra tentar conseguir crescer. Então hoje a gente vai acompanhando, sim, tipo, pra poder... A estratégia... Tá alinhado, né? Sim, ser uma empresa mesmo, né? Tem todo um planejamento, uma estratégia, e esse acompanhamento dos feedbacks também você acaba monitorando também para poder ter esses resultados. Sim. Bacana. E você falou de parcerias, né? Qual a importância de uma parceria estratégica e colaboração com os outros influenciadores? Você acaba tendo esse movimento com outros influenciadores também? Então, hoje, eu também acabo fazendo muita coisa, não só como Architecture Hunter, mas como Amanda também, que o meu perfil acabou virando um perfil não pessoal, só mais profissional também. Então, eu acho que às vezes essas colaborações com outros influenciadores eu acabo fazendo bastante mais no meu perfil pessoal até. Mas a gente já fez algumas coisas também no Architecture Hunter. É que como também o Architecture Hunter, na verdade, desses quase 3,2 milhões, 9% é do Brasil. Só 9%? Só 9%. 91% da nossa audiência é do resto do mundo inteiro. É mesmo? É mesmo. Só que isso é um dado curioso, porque na verdade assim, 9% de 3,2 milhões está em torno ali de 250 a 260 mil. Qual é o país que tem mais seguidores? Mais seguidores? Estados Unidos. Mas a gente considera a Europa como uma região porque os países são pequenos. Então, assim, Europa é 25%, Estados Unidos 10%, Brasil 9%, Índia 6%, México 5%, Austrália 3%, Canadá 2,5%. Então, assim, é muito pulverizado. E eu reparei que vocês não apelam, né?
que eu vejo que tem muita gente que acaba apelando para poder ganhar seguidores. Né? Não, a gente é então muito... Vocês seguem uma metodologia, né? Sim. E não foge daquilo. Sim, Mas essa questão, porque aí parece que 9% é pouco, só que, segundo o CAL, temos no Brasil em torno de 200 mil arquitetos. E a gente tem em torno de 260 mil brasileiros. Então, na verdade, é quase que a comunidade, provavelmente a comunidade inteira de arquitetos acompanha o Architecture Hunter. Certo. Mas então é muito, a nossa maior parte da audiência está fora. Então, por isso que, assim, às vezes a gente acaba trabalhando muito com as coisas de fora também. Então, lá fora eu acho que tem talvez menos a cultura tipo, do influenciador. Acho que aqui a gente tem muito mais, acho que tem muito mais espaço também. Então lá a gente acaba trabalhando muito com outras mídias de arquitetura. E aqui a gente também trabalha com algumas mídias e com mais influenciadores do Brasil. Mas é isso, tipo, como a nossa audiência é muito de fora, às vezes os influenciadores do Brasil acabam fazendo muito mais como Amanda, pessoalmente, porque aí a minha audiência é muito do Brasil, claro. Sim. Mas, por exemplo, uma coisa que foi super legal, uma vez a gente fez alguns vídeos de design e a gente trabalhou com a Winnie para a criação desses roteiros. A Winnie Bachan, que é do Design do Bom. Ela é super respeitada, uma jornalista, arquiteta de arquitetura, de design, e foi super legal. Então essa foi uma collab, Architecture Hunter e a Winnie, sabe, do Design do Bom. Então a gente tem algumas coisas assim, mas acho que isso acaba ajuda fazendo... bastante, essas collabs, porque hoje está em alta, né? As empresas fazendo collab. Não, isso é muito legal. Então, por exemplo, no ano passado, no mês das mulheres, a gente fez uma collab com o ArchDaily, que hoje é a maior plataforma de notícias de arquitetura do mundo, que eu trabalhei também quando eu era estagiária. E aí a gente fez um post em homenagem a mulheres na arquitetura. E aí cada uma das mulheres dos times, então mulheres do Architecture Hunter e mulheres do ArchDaily, selecionaram mulheres no mundo da arquitetura que a gente admirava e por quê. E aí foi um post collab, que saiu tanto no Architecture Hunter quanto no ArchDaily, foi assim, 80 mil likes naquele post, sabe? Porque uniu muito, tipo, as forças. Então é muito importante, realmente, essas colaborações. Você como empreendedora, Amanda, eu estou fugindo até as perguntas aqui, porque eu gostei bastante da forma que a gente estava conversando, até nos bastidores fiz esse comentário, por mais que você tenha essa vivência, você é uma pessoa muito jovem, mas tem uma vasta experiência, é bastante importante perguntar isso para você. Você é formada em arquitetura, você é arquiteta. Não dá uma vontade, uma saudade, porque hoje você é empreendedora. Sim. Né, de fazer arquitetura? Olha, essa é uma pergunta legal assim também, porque, sim, se parar para pensar, faz exatamente, quase 12 anos que todos os dias da minha vida eu faço uma publicação no Architecture Hunter de algum projeto de arquitetura. Todos os dias, por 12 anos, sem parar. Tipo, nunca teve um dia que não teve um post no Architecture Hunter. Então, assim, às vezes eu me vejo com muitas ideias de coisas, por ter muitas referências, né? Então, eu vou dizer que sim, às vezes dá uma vontadezinha, tipo, de fazer alguma coisa e tudo mais. Mas, eu acho que assim, também, a minha paixão pelo mundo da arquitetura e por tudo que existe, o potencial e o quão importante é a arquitetura e talvez o quanto poucas pessoas que não são do mundo da arquitetura saibam a importância da arquitetura, acho que isso talvez é maior. Então, eu acho que para mim é muito mais ok eu conseguir deixar de lado eu fazer os meus projetos do que não ter tempo para divulgar a arquitetura, falar da arquitetura, da importância da arquitetura no mundo, assim, sabe? Certo. Então, às vezes dá uma saudadezinha, mas acho que isso é muito mais, eu consigo trabalhar isso muito mais dentro de mim do que se eu não pudesse, tipo, fazer o que eu faço hoje, que é o divulgar a arquitetura e a importância dela, sabe? Hoje, tipo, não é uma vontade num nível que, nossa, eu preciso desenhar e projetar. 24 horas no meu dia é isso. Talvez, quem sabe, fazer uma colaboração com algum escritório, alguma coisa. Mas é difícil, eu acho que o pessoal vai exigir cada vez mais de você, né? Eu acho que sim. Eu acho que isso que é complexo. Mas talvez, assim, uma collab com algum escritório junto, tipo, mas acho que desenhando sozinho, acho muito difícil eu querer ir para um lado assim, sabe? Mas nunca se sabe. Você nunca sabe o dia de amanhã. Exato. Se tivesse que dar um recadinho para os profissionais do segmento da arquitetura, os arquitetos que têm as suas páginas, que a gente sabe que vende muito quando tem uma página muito bem elaborada. Que dica que você daria para esses profissionais? Olha,
eu diria para não seguir regras. Porque isso é o que eu cada vez mais vejo hoje, hoje em dia, assim, se você quer fazer tal coisa, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer assim, tal. E aí eu acho que, na verdade, esses tem quês é o que mais fazem as pessoas ficarem cada vez mais iguais, menos autênticas, sabe? E eu acho que, assim, as redes sociais são uma ferramenta de comunicação. E comunicação não é só fazer um vídeo conversando com a sua audiência e falar. Isso é uma forma de comunicação. Mas comunicação também são os textos, são as imagens, tem muitos artifícios para comunicar a arquitetura. Aliás, comunicar num todo, e a arquitetura também. Então, eu acho que, assim, na verdade, a coisa que mais conecta pessoas com pessoas é a autenticidade. Então, eu acho que a coisa mais importante é as pessoas serem autênticas nas suas formas de comunicação e não ficarem seguindo as regrinhas dos tem que, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque... A mistura entre página profissional e pessoal, você acha interessante isso? Isso, por exemplo, é uma questão. Eu acho que não tem que. Se você é uma pessoa que gosta de compartilhar a sua vida pessoal e isso com certeza vai te ajudar a ter clientes, um perfil de clientes. Se você sente, isso não é pra mim, tipo, eu não gosto, eu sou uma pessoa reservada, não quero compartilhar minha vida pessoal, existe o público, pode separar, existe o público que vai conectar com você e que não quer saber da vida pessoal. Quer saber da sua vida pessoal. Exato, exatamente isso, assim, os tem que. O que me irrita um pouco é as pessoas criando essas regrinhas, você tem que fazer X vídeos nos stories por dia, e tem que fazer Reels, e tem que fazer isso, tal. E, poxa, aí chega acho que às vezes esses conselhos, assim, é um desserviço para quem realmente não quer ou não está pronto ainda para fazer alguma coisa assim, e acha que então não tem como divulgar seu próprio trabalho, fazer alguma coisa, se não fizer isso. Eu era anônima no Architecture Hunter, anônima, até milhões de seguidores, até alcançar milhões de seguidores. Eu não apareço no Architecture Hunter. Tipo, não apareço. Nos vídeos eu não apareço entrevistando os arquitetos. Hoje em dia até eu nem vou em todas as gravações, sabe? Então o Architecture Hunter conquistou 3,2 milhões de seguidores sem um rosto. Hoje existe muito essa associação, mas na verdade mundo afora a maioria das pessoas não sabe quem está por trás. Eu sempre trago um exemplo, por exemplo, o perfil do Estúdio MK27, do Márcio Kogan. O Márcio não fica lá fazendo vídeos. Você acha que alguém fala, não, você tem que trazer um pouco mais. Meu, essa é a forma dele, autêntica de ser assim. E vão ter pessoas que vão conectar assim. Já por outro lado, por exemplo, a gente tem o case da Doma Arquitetura, da Patrícia, que, é sensacional. Tipo, ela traz isso de uma forma tão legal e tão profissional que é o que conecta. Então, eu acho que assim, existem os públicos. Vai ter o seu perfil de cliente, existe um perfil que quer saber, que vai gostar de você porque ele sabe da sua vida. Tem um outro perfil que ele quer outro tipo de coisa, ele quer um outro tipo de profissional. Então, acho que existe mercado para tudo. E você tem que encontrar a sua autenticidade e fazer o que conversa com você, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, as redes sociais têm milhares de formas de se comunicar. Assim, desde sabe? que você fique à vontade, então, na forma que você vai atuar. Exato. Eu no meu perfil pessoal faço vídeo. Né? Mas não é a única forma, e eu acho que o que me pega, assim, é quando falam, tipo, não, se você não fizer, se não vai dar certo. Tipo, não acho que, assim, a gente tem muitos casos no mercado mostrando de, não só arquitetos que já eram consagrados antes das redes sociais, mas novos arquitetos, jovens arquitetos que não são super falantes, assim. O próprio Nildo José, por exemplo. Ele é uma pessoa super low profile, ele não faz um monte de vídeo falando e tá muito bem o escritório dele, é fantástico o trabalho dele. Sim. Então, acho que tem os dois, assim, é encontrar sua autenticidade, sabe? E não ter medo disso, assim, não ficar nossa, mas eu vi fulano de tal falando que tem que fazer isso. Pra audiência dele vai funcionar, e de muitas pessoas também vai funcionar aquela mesma estratégia. Mas é isso, são estratégias, existem muitas estratégias e muitos caminhos, sabe? Acho que você comentou do Nildo José, ele é eu tenho um carinho muito grande por ele e fã, né, do trabalho que ele faz. A gente também. Carinho e fã dele. É isso mesmo. E quais são os seus próximos passos? Bom, a gente acabou de lançar a segunda edição do prêmio, porque nosso prêmio, a ideia é que ele seja anual, né? Então isso é uma coisa muito legal. E tem uma coisa que eu
não posso contar ainda, mas esse ano Tudo bem. a gente vai fazer um projeto, temos um projeto, né, de uma... Ai, não posso dar muitos detalhes ainda. Spoiler? Vai ser em agosto, algo físico. Mas eu não posso contar muito mais detalhes. É em agosto? É em agosto. Espaço físico? Estejam em São Paulo, 20 e 21 de agosto. São Paulo? 20 e 21 de agosto. Vai ser muito, muito, muito legal. Nossa, que conversa boa. Amanda, queria te fazer uma última pergunta, tendenciosa. Você sabe que eu represento a marca Todeschini já faz 26 anos, sou bastante próximo à diretoria. Lojistas do Brasil inteiro são amigos nossos. E eu queria fazer essa pergunta para você. Como é que nós poderíamos aprimorar a nossa presença digital? Olha, eu acho que... E, aliás, você é a nossa convidada para conhecer o Parque Fabril. Eu quero muito, eu não fui ainda, quero muito conhecer. Mas olha, eu acho que essa própria iniciativa do podcast é uma maneira muito autêntica, original, de aprimorar essa presença digital, porque se você vê aqui, a gente não falou em nenhum momento nessa nossa conversa sobre o Todeschini, sobre a marca. Eu acho que é um trabalho muito institucional sobre a marca, né? Eu acho que isso fortalece muito. E trazer esses papos, trazer arquitetos, designers, não sei exatamente qual é todo o line-up de pessoas que vocês vão trazer para conversar aqui, mas eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque são bate-papos, conversas inspiradoras, descontraídas e tudo mais, que está disponibilizado, né, para todo mundo. Eu acho que o mundo digital hoje não tem fronteiras, então isso é uma vantagem muito, muito grande. E de trazer conteúdo de qualidade, coisas legais, para um número muito grande de pessoas, né? Então, eu pelo menos não tinha visto marcas do segmento fazendo uma coisa assim. Eu achei super original vocês trazerem isso, e até o nome do podcast ser não diretamente o nome da marca. Então, eu sou muito a favor dessas ações que são mais institucionais também, porque é isso, assim, você fortalece a marca, né? Não só o produto. Se alguém fizer um produto melhor, perdeu ali. Todo o investimento que você colocou tem uma competição. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que vocês estarem fazendo esse podcast é uma iniciativa bacana. Que bom. Eu fico feliz que a gente está no caminho certo, então, né, vindo até das muito suas sucesso palavras. Pro podcast. Obrigado. Foi um prazer enorme receber aqui, até pela tua simpatia. Obrigada. Né? E seja muito bem-vinda sempre. E você é a nossa convidada para conhecer a fábrica Todeschini. Vou super. Bacana. Não, muito obrigada mesmo pelo convite. Super honra de fazer parte dessa primeira leva do podcast. Obrigado. E obrigada também à audiência, quem ouviu até aqui. Eu espero que tenha sido inspirador de alguma forma. Eu acho que é isso. É isso aí, começamos com o braço direito.